E estamos de volta com a nossa convidada, a arquiteta Gabriela Arruda. Gabriela, você fez uma pesquisa então sobre os vários templos, já falando do cristianismo, né? E agora a gente podia falar sobre características, né, de templos budistas e islâmicos, naturalmente um de cada religião. Vamos começar com o templo islâmico. Qual que você pesquisou e fotografou aqui em Belo Horizonte? Então, o que eu estudei é o Centro Islâmico de Minas Gerais. Ele fica no Mangabeiras, que é um bairro bem... É urbano, mas não chega a ser como centro, assim. Os edifícios são mais baixos, é mais casa. Então, não tem tanto aquele problema como tinha no da Boa Viagem, de barulho do centro, de trânsito e tudo. Então, a localização deles é muito boa nessa questão. E o mais interessante que eu achei lá é que, assim, a religião islâmica, ela veio do Oriente Médio, né? E lá eles têm essa coisa com o deserto, né? É um clima muito difícil, muito seco, muito árido. Então, em todos os templos islâmicos, a gente sente que eles tentam criar essa ambiência dentro do templo de um oásis, né? Porque para eles o paraíso é isso, é muita água, é muita vegetação, é umidade, é aquele frescor, sabe? Que é muito difícil de encontrar, né? Numa região tão seca e tão árida. Então, nesse templo mesmo, foi a primeira coisa que você percebe quando você entra, é esse friozinho, essa umidade. Logo de cara, assim, você vê tem um jardim interno, sabe? É muito lindo. E eles são abertos à visitação para todo mundo que quiser vir toda sexta-feira. E aquela outra questão que a gente está falando da distribuição da luz, também tem uma Tem, peculiaridade? tem. Do mesmo jeito que a Igreja da Luz, do Tadawando, que tem essa abertura logo atrás do altar, também no Centro Islâmico eu pude perceber isso logo atrás do sheik, que é a pessoa mais importante ali, que faz as rezas, as orações. Eles têm duas aberturas laterais logo atrás dele que mostram, assim, ele é a fonte da luz, ele é a fonte daquele conhecimento, daquela transcendentalidade. Então, todas as pessoas se voltam para ele, ao mesmo tempo que se voltam para Meca, né, que é a cidade sagrada. Então, quer dizer que a arquitetura do templo islâmico, ela tem essa constrição, essa limitação que tem que ser algo voltado para Meca, né? Alguma coisa. É, É assim? isso. Às vezes é um pouco complicado, porque tem que seguir também o desenho da rua, né? Então, É. mas eles usam marcações no chão, tem até uma foto que mostra certinho, assim, as marcações no chão, que as pessoas se voltam para ela quando elas estão rezando. E aí, quando começa na missa, né? Quando começa o culto mesmo, aí sim eles se voltam para o sheik. Mas é quase na mesma direção ali, é questão Quer de dizer graus. que em alguns momentos eles ficam Em uma posição e depois em outra, mas muito pouco, assim, a diferença. Porque eles tentam fazer voltado mesmo. Uhum. Quer dizer, a questão da ambiência também, como você está falando, a preparação então não precisa, como você falou, nesse caso desse local. A distribuição da luz é a mesma. E tem alguma peculiaridade que te marcou mais em relação ao templo islâmico? Eu Alguma achei... outra, como é que fala? As figurações, eu não sei. Porque eles têm a representação divina, não, né? Não, então, a representação divina para eles está na natureza, sabe? Nesse microclima de oásis, de frescor e tudo. Na escrita também, porque a representação divina, assim, como a gente faz de estátua, de pintura, lá não pode. Para eles, nada é capaz de representar uma coisa tão divina, assim. Então, a arte deles está na escrita, na caligrafia, sabe? Muitos templos islâmicos a gente vê paredes imensas, todas escritas. Muito detalhista. Muito detalhe. Muito, né? E muita essa coisa da natureza mesmo. Tudo que é muito exuberante, verde e úmido para eles. Vegetação, pássaros. Eles já conectam direto, assim, com o divino. O que acho que É bonito todo mesmo, mundo, né, não é? sente um pouco isso. Bonito isso. E em relação ao templo budista, qual que você pesquisou? Foi o Shagdut Gompa Dalodroma. É um nome bem diferente, porque, né, tem uma origem bem diferente. Ele fica em Casa Branca, na região metropolitana de Belo Horizonte, ali em Brumadinho.
E ele é maravilhoso também, nossa, muito, muito interessante. Ele é maravilhoso na sua simplicidade, né? Assim, ele não chega a ter essa relação com o vertical tão forte quanto nos outros, até porque a religião budista ela é bem mais horizontal, vamos dizer assim, principalmente na questão de hierarquia. Até existe uma hierarquia, claro, mas é uma hierarquia muito transponível, sabe? Você chega lá e é a primeira coisa que você aprende no budismo, que você pode alcançar a iluminação espiritual que os Budas e os Lamas alcançaram. Se você se esforçar e aprender e lidar com o que eles ensinam, você pode alcançar essa iluminação e ser um Lama e ser um Buda. Então, é muito mais horizontal, sabe? Para essa questão, tipo assim, as pessoas que tocam as músicas e as pessoas que conduzem as orações, elas ficam ali misturadas umas com as outras, não tem tanto. O altar é mais para as esculturas sagradas, sabe? Mas entre eles, assim, é muito mais horizontal. E a distribuição da luz também está relacionada com essa filosofia, não é? Você vê que quando, na imagem dá para ver certinho que a abertura da luz, ela engloba todo o templo. Isso não quer dizer que a luz seja muito forte, até porque em todos os templos eu percebi que a luz é um pouco mais simples, não é tão claro, sabe? Então, é mais difusa, né? É mais difusa. E isso incentiva você a ter uma relação mais, assim, como é que fala? Mais interiorizada, quem sabe, mais introspectiva. Introspectiva. Assim, você tá lá você com você mesmo buscando a iluminação espiritual. Isso em todas as religiões a gente percebe isso, sabe? Essa relação com a luz um pouco mais difusa. E lá também, só que a diferença é que por ser mais horizontal, não existe um ponto único de entrada de luz, como a gente viu nas outras. Ela é mais distribuída, assim, em todo o perímetro do mais para o alto, né? Pelo templo. alto, né? Por cima e por baixo. Assim. Também, não é? E isso é muito, pelo menos as fotos que eu vi, muito colorida, né? Muito colorido. Tudo pintado à mão por uma única pessoa. É? E é relativamente simples, então, o templo, não é? Tem um entorno também? Tem esse entorno de jardim também, mais ou menos aquela ideia parecida da igreja da Boa Viagem, com uma escadaria enorme que também que desce, então você tem essa preparação, você vê o templo todo de cima, e aí você passa por essa escadaria, você vê as bandeirinhas com várias orações escritas em sânscrito, assim, em volta do templo todo. É muito interessante. E tem também duas construções externas ao templo. Uma chama Stupa, que é uma das primeiras construções budistas assim, do mundo, muito antiga, né? Mas essa é mais recente, que guarda as relíquias das pessoas que foram importantes para o budismo. Então lá tem também essa stupa muito bonita, muito colorida. E ela é mais verticalizada, assim. Se fosse para marcar um axis mundi, com certeza seria essa stupa. E do lado dela, a casa de orações, que tem uns círculos de orações, todos escritos em sânscrito, que você dá a mão para esse ciclo e ele está sempre girando. E você dá a mão e gira junto com ele, como se você estivesse rezando para você e para todo mundo que está ao seu redor. Isso é muito interessante. Você acha, porque o Tadawando ele tem influência budista, né? Porque o budismo, em certos momentos, ele quase que se coloca como uma filosofia de vida, menos até que uma religião, às vezes, né? Não sei, né? Tem essa questão, né? Também essa busca da simplicidade na vida. Eu vejo nas histórias budistas. Eu fiz curso de contação de história. Tinha uma até assim, que o rapaz chega lá todo afoito, assim, lá no monge, né? E ele quer fazer o curso de monge, ele quer trilhar esse caminho, quer virar um monge. E ele fala, eu cheguei aqui, eu quero começar meu estágio, né? Rápido, eu já quero começar fazendo alguma coisa e está muito afoito. Daí o mestre fala com ele, então vamos tomar uma sopa? Ele toma, e agora? O que eu vou fazer? Ele fala assim, agora você lave a sua tigela. Então, a primeira tarefa sua é lavar uma tigela de sopa. Então, parece que o budismo ele procura essa simplicidade na vida mesmo, né? Com certeza. E é bonito isso, né? Porque eles têm muito isso
assim, quando você quer demais uma coisa, eles falam que a origem do sofrimento é justamente nesse querer demais. Que se você consegue abrir mão e ser uma pessoa mais simples, você vai ser uma pessoa mais feliz. Sabe? Se você não faz tanto questão de uma coisa, se você começa a abrir mão desses desejos, principalmente terrenos, né, que é o que a gente mais tem hoje em dia, você vê que sua vida fica mais leve. A simplicidade, é como se a simplicidade fosse a fonte para o fim de todo sofrimento. Agora Então, é uma busca, né? Porque a é uma simplicidade não é busca. simples de ser alcançada, né? Não, Não de é? jeito A gente tem que se nenhum. esforçar muito para chegar A até gente ela, sabe né? bem, a gente que vive numa sociedade capitalista bem de consumo, né? É tipo ir pelo caminho completamente oposto. Que eles estão ensinando pra gente assim todo dia. Isso. Bom, vamos fazer outro intervalo e então daqui a pouco a gente volta já com os planos de Gabriela para o futuro. Até daqui a pouco.